Bom dia, bom dia. Vamos aqui de Apocalipse. Hoje nós vamos ler o capítulo 13, tá bom? Vou esperar aqui alguns minutinhos pra gente começar. Já estamos pra lá da metade. Daqui uns dias encerramos esse projeto. Enquanto isso, vou exibir aqui, ó, minha caneca. Professores ensinam, mas os melhores inspiram. Professora Daiane, da minha segunda turma de teologia. Me deram presente. Mamãe, mãezinha do meu lar. Rainha,
E aí, galeras, vamos lá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu achei que ontem ficou meio confuso as 70 semanas. Vamos retomar. Vocês querem que a gente tira logo resume de novo essas dúvidas das 70 semanas agora ou depois da leitura? Responde aí. Quem responder primeiro vai responder por todos. Fala aí. Porque a gente não mistura os assuntos. Apesar que as 70 semanas, a visão é pra... Ela vai até o capítulo, praticamente o capítulo 19, se não me engano. Mas a pergunta é, vamos retomar e tirar as dúvidas. Eu achei que ficou confuso, ficou meio corrido. Agora ou depois? Responde pra mim, agora ou depois? Responde aí, gente. Pode ser agora, beleza. Então vamos lá. Vamos retomar e tirar a dúvida sobre as 70 semanas. Daniel estava na Babilônia. Daniel capítulo 9, versículo 24. Até o versículo 27. São só 4 versículos. 24, 5, 26, 27. 4 versículos. Daniel está orando e ele entende que está se cumprindo o tempo do cativeiro e ele começa a fazer orações, várias orações. Pedindo perdão a Deus pelo pecado do seu povo. Tal. Em uma dessas orações, ele recebe a visita de um anjo. E nessa visita o anjo diz assim para ele, versículo 24, Daniel, capítulo 9. Ó, vou ler para vocês, são só 4 versículos. Daniel, vou colocar o Daniel por conta minha aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, fazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Daniel, 70 semanas estão determinadas. Eu vou dar um prazo para que tudo isso se cumpra sobre você e sobre o seu povo e sobre a sua cidade. Entende, Daniel? Essas 70 semanas, Daniel, no caso aqui são 6 coisas em 70 semanas. São semanas de anos. Cada semana representa 7 anos. Então, Daniel, cada uma semana você multiplica por 7. Vai dar o quê? 490 anos. Daniel, essas 70 semanas estão divididas em 3 períodos. O primeiro é uma semana. Não, o primeiro são 7 semanas, que dá 49 anos. Esse período, Daniel, é o período da reconstrução dos muros de Jerusalém. É o período difícil, onde a cidade será reconstruída. Quando que começa a contar, Daniel? A partir do momento do decreto do rei Ciro, que era o rei que estava sendo o governador da Pérsia, que era o país que estava sendo o império nos dias de Daniel, porque eles vão para a Babilônia, mas a Pérsia conquista a Babilônia. Então agora eles já não estão no cativeiro babilônico, estão no cativeiro persa. Então o rei da Pérsia, Ciro, ele assina um decreto que autoriza esses judeus, esses judeus a voltarem. Então, Daniel, primeira parte dessas 70 semanas são 7 semanas, que dá 49 anos. 70 menos 7, fica faltando 63, certo, Daniel? 62 semanas, Daniel, vai se passar. Esse período é o período que eu estou tratando com Israel. Eu estou dando esse tempo para que as coisas aconteçam. Essas 6 coisas têm que acontecer durante todo esse período de 490 anos. Aí, agora o que nós temos que entender? Quando o anjo fala para Daniel, 7 semanas já passou, que é a reconstrução. 62 semanas já se passou. Ou seja, Daniel, falta uma semana.
para mim fechar o acordo que eu tenho com Israel. Por quê? Porque porque Deus determinou 70 semanas para cumprir tudo isso aqui. O prazo é 70. Já passou 7 e já passou 62 semanas. Quanto que é 62 semanas mais 7? Dá 69. Então falta uma semana, Daniel. Aqui vem o problema. Ai, gente, é só começar a falar cedo. Aqui vem a dificuldade. Por quê? Falta uma semana. O que o dispensacionalismo entende? Que quando passa 62 semanas, antes do versículo 27, você olha na sua Bíblia aí, ó. Olha o versículo 26, fala assim, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Esse versículo 26 ainda está nas 62 semanas, que está falando de Jesus. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, que é Cristo. E já não estará, Cristo será tirado. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Aí aqui muitos acham que é Roma, né? O povo de um príncipe, o povo do príncipe que há de vir. Quem que é o príncipe? É Jesus. Então, só pode ser o próprio povo deles, judeus, né? Que foi o que a gente comentou ontem. Que aí a interpretação muda, mas a ideia é: Jerusalém foi destruída porque Deus permitiu, porque o povo dele fez aliança, se corrompeu, enfim. Mas esse aqui não é o problema principal. Então, o ungido será morto e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir, que é Jesus, o príncipe que há de vir, porque em Daniel, Jesus ainda não tinha vindo, destruirá a cidade. Então, o povo desse príncipe, ou seja, a descendência, né, de Israel, destruirá a cidade e o santuário. E realmente aconteceu, já foi tudo destruído. O seu fim será um dilúvio. Isso aqui eu não consigo colocar isso aqui na história, porque eu nunca vi esse dilúvio acontecendo. Como eu disse para vocês, as pessoas tentam explicar que o dilúvio é um símbolo para multidões. Então ele será destruído por multidões, né? Exércitos. Eu acho meio forçar a barra, mas eu não consegui ver esse cumprimento aqui. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Até o fim. Esse fim pode ser o fim dos 490 anos, que são as 70 semanas. Ou seja, durante todo esse período, Daniel, que eu tenho ainda um acordo com vocês vão passar dificuldade. Ou pode ser o fim de Apocalipse, o fim. Dizendo que sempre vai haver guerras e tribulações para vocês. As duas coisas servem. Agora aqui, ó, vocês têm que fazer um risco do versículo 26 até o versículo 27. Por quê? No versículo 26 estão as 62 semanas. No versículo 26, pro versículo 27, o dispensacionalismo, que é o pré-tribulacionismo, ele vai dizer o quê? Que aqui houve uma pausa. Essas 70 semanas parou, o relógio parou. Tá parado, porque é a era da igreja. E quando que o relógio volta a contar? Lá em Apocalipse. Quando em Apocalipse? Lá quando começam as tribulações. Por quê? Olha o que o 27 fala. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana, ou seja, 7 anos. Ele fará uma aliança. Mas na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, ele vai... Cadê a parte que fala que ele vai quebrar a aliança? Ah, tá aqui, ó, no 27. Ó. Vou ler de novo, que eu pulei uma frase. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, isso aqui que é o ponto importante. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. O que eles entendem? Olha bem, na metade de uma semana, ou seja, em 3 anos e meio, esse acordo ele vai quebrar. Ele vai fazer um acordo, o anticristo, mas ele vai quebrar esse acordo. Entende? E aí ele vai ter comportamentos que não estavam autorizados nesse acordo. Ele vai quebrar, ele vai simplesmente desobedecer o acordo. E vai fazer o quê? Fará cessar o sacrifício.
Que sacrifício? Aqui no dispensacionalismo, o sacrifício é o sacrifício do templo, que acredita-se que o templo tem que voltar a funcionar para ter esse sacrifício, para que ele cesse de novo o sacrifício, tá? E a oferta de manjares. O que é a oferta de manjares? É aquela oferta que fazia parte dos rituais de oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, ou seja, debaixo de muita abominação, debaixo de muito pecado, esse homem vai se surgir. Virá o assolador, ou seja, alguém que ainda é pior do que esse que fez a aliança. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, até que ele seja punido, né, por todo esse mal que ele está fazendo. Ponto. Esse é o entendimento. Daniel, 70 semanas, já foi 7, já foi 62. Falta uma, Daniel. Esse é o entendimento. Nessa uma, Daniel, vai há uma pausa. Risca aí do 26 para o 27. Ponto. Tudo bem, gente? É assim que funciona. É assim que funciona. Você lê, 7 semanas foi a reconstrução do templo, 62 semanas para que todos esses elementos se cumpram, né? Todas essas etapas aqui, fará cessar isso, acabar com o pecado. É Deus ainda tendo paciência. E qual que é esse período? É justamente o período de reconstrução de Jerusalém até o silêncio profético. Porque eles retornam mais ou menos no ano 506. Então, é onde começa a reconstrução dos muros, os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí a gente pode perceber que em Malaquias, o discurso de Malaquias é bem duro. Ou seja, o povo já estava de novo desandando. Então, Deus está falando, olha, eu tenho um prazo ainda, 70 semanas estão determinadas para mim cumprir esse plano aqui de redenção com vocês. 7 semanas já foi, que é a reconstrução. Vai ser, né? Tá tudo no futuro. 7 semanas para a reconstrução dos muros. Mais 2 semanas. Depois da 69ª semana, Daniel, vai ser a última. Depois dessa última semana de 7 anos, Daniel, aí acabou. Ponto. Gente, responde para mim rapidinho, que nós temos que seguir. Até aqui, essa visão dispensacionalista, tudo bem? Deu para entender o que se entende dessas 70 semanas? O principal é, do versículo 26 para o 27, você pausa. O relógio foi pausado, tá? E essa última semana não é sobre Jesus, é sobre o anticristo. Sim? A Rita mandou sim. Então tá, anotem aí. Bom, isso é a visão dispensacionalista. Janaína que mais ou menos. Gente, aí, o que acontece? Na visão pós, eu vou rapidinho passar por quê? Porque uma das coisas que vocês me falaram é que quando vocês estudaram o Apocalipse, o pastor passou só a visão dispensacionalista, ele não passou a visão pós. Então, vou retomar aqui rapidinho para vocês entenderem qual que é a diferença. Qual que é a diferença? Simplificando, é a mesma conversa. Daniel, 70 semanas, 7 semanas vai ser para a reconstrução do muro, 62 para cumprir todo esse projeto que eu tenho com vocês. A diferença no pós é que não há pausa. O texto não autoriza pausar. E não há nenhum outro texto na Bíblia que me autorize fazer essa pausa e que diga assim, olha, as 70 semanas de Daniel, elas são contadas em 3 ciclos. 7, 62 e 1. Só que, para iniciar a 70ª semana, há uma pausa na história. Não tem. Então, é uma interpretação baseada no quê? Numa visão já pré-estabelecida. Lembra que eu falei para vocês que o dispensacionalismo ele é bem organizado.
Ele é bem organizado, né? Arrebatamento, 7 anos, bodas do cordeiro, 3 anos e meio, 3 anos... É tudo organizadinho. Só que, para você sustentar essa estrutura, não é fácil. Por quê? Porque você tem que fazer afirmações que não estão no texto. Entendam o que eu estou dizendo. Então, nesse caso, quando a gente lê o texto, Daniel, 70 semanas, 7, 62 e mais uma. Em nenhum momento há nenhuma possibilidade, não há nenhuma fala, não há nenhuma ideia de que o anjo fale assim, ó, mas vai ter uma pausa, a última vai ser separado. Não. Então, quando o anjo fala 70 semanas, 490 anos, o mais lógico é eu entender que são 70 semanas e não apenas 69, porque senão ele não teria dito. Ah, irmão, mas é porque essa última semana encaixa perfeitamente no Apocalipse. Aonde? Aonde? Outra dificuldade. Por quê? Essa semana, última semana de Daniel, que eles falam que é... E aonde está a continuação? Qual continuação de quê, Rosane? Me mandei que eu não entendi a pergunta. Aonde está a continuação de quê? Como eu estava dizendo, mas essa última semana dá certinho com o Apocalipse. Por quê? Porque ele cessará, ele vai fazer uma aliança, e ele vai quebrar a aliança, e vai cessar o sacrifício. Quem fala... Depois da pausa. Então, boa pergunta. A continuação para o pré, que é a visão da Assembleia. A continuação está lá no Apocalipse. Aonde? Aí vem uma boa pergunta. Por quê? Nós já estamos lendo, estamos no capítulo 13. Eu vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Vocês viram algum personagem que lembre um anticristo fazendo acordo? Fazendo um acordo? Responde para mim, pergunta sincera aqui. Porque eu não quero parecer que eu tô querendo convencer vocês que tá errado, mas é porque eu preciso passar para vocês os dois pontos de vista para vocês estudarem mais e tirarem as suas dúvidas. Vou perguntar de novo. Aonde no Apocalipse, porque para a visão dispensacionalista, esse acordo ele é feito antes da tribulação, porque a igreja é tirada. Então é lá para mais ou menos no capítulo 6, quando começam os selos, as trombetas. Aí eu pergunto para vocês, apareceu desde lá dos selos e das trombetas um personagem que lembre esse anticristo e esse personagem está fazendo aliança? Apareceu? Respondam para mim. Outra coisa, na Bíblia não tem nenhum texto que aponte para o anticristo, o dragão, a serpente, o falso profeta, esse grupo que é do mal, que a gente começou a falar sobre ele ontem. Não tem nenhum texto que aponta para esse líder fazendo alianças. Ele não faz alianças. Ele não é homem de alianças. O único lugar que fala da aliança é em Daniel. E quem fez aliança com o povo? Jesus, Deus. Coincidência no Apocalipse falar sobre 3 anos e meio. Sim, por isso que há essa ligação. Por isso que há essa ligação. Só que fala sobre 3 anos e meio, sobre um período de acontecimentos, mas não há uma figura de anticristo, não há uma figura de acordo, não há nenhum pacto sendo assinado, não há nenhum líder que se levantou até agora. Vocês estão percebendo isso? Ontem começou a aparecer os personagens do mal, mas vocês perceberam que do 1 até o 12, que foi da mulher, não há nenhum personagem do mal que se destaque. Tudo é baseado na ordem de Deus. Agora que estão aparecendo os personagens que a gente começou a ver ontem, né? Dessa guerra espiritual. E ainda assim, são personagens que estão guerreando. Ele não está tendo ainda essa visibilidade. Essa sua colocação é válida, Rosana, é isso mesmo. Por isso que se joga para lá. Só que eu não posso simplesmente afirmar que esses 3 anos e meio de Apocalipse é os 3 anos e meio da última semana de Daniel. Por quê? Porque eu não tenho nenhum texto que faça essa correspondência. Primeiro, o texto não me autoriza a pausar. Quem autorizou pausar? Quem veio e falou assim, aqui o relógio parou. Onde?
Quem me dá essa autorização para falar que o relógio parou? Em que lugar na Bíblia está escrito algo parecido com isso? O relógio de Deus está parado. Estamos na era da igreja e ele vai voltar a rodar quando a igreja for arrebatada. Aí o relógio continua rodando, porque vai ser 3 anos e meio do acordo do anticristo. No meio do acordo ele vai quebrar e vai voltar. Onde está escrito uma coisa parecida com essa? Só em Daniel. Entende? Só que eu tenho que forçar muito para entender que aquilo ali é o anticristo, que ele faz aliança, coisa que a Bíblia não fala que faz. Entende? Então, essa é a visão pós. Qual que é a visão pós? O texto não me autoriza a pausar. O texto não me mostra nenhum anticristo até a partir do capítulo 6, que é quando, segundo a interpretação, ele já faz o acordo, né? Porque os selos, as trombetas, os juízos de Deus já são depois do acordo do anticristo. E não há nenhum texto desse anticristo fazendo alianças e quebrando alianças. Ele não é homem de alianças, tá? Ele é o homem da abominação. O homem das alianças é Jesus. Jesus é o homem e Deus. Jesus faz alianças. O Satanás não. O anticristo não faz alianças, tá? Então, só para vocês entenderem a diferença. Como que o pós-tribulacionista lê isso aqui? Ele lê seguido. Ele não faz essa pausa. Porque se o anjo falou 70, é 70. Foi 490 anos? Foi 490 anos. Já se cumpriu então? Já. O anjo não falou que era 70? Já passou 70, acabou. Mas e esses elementos? Então, alguns são de difícil compreensão? São, mas não é porque é difícil que eu sou obrigada a enfiar uma interpretação. Entendeu? Forçar uma interpretação só porque é difícil. E não é porque parece que eu posso afirmar que é. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Mas é difícil. Será que isso aqui realmente é sobre Jesus? Se você ainda tiver com dúvida, continua estudando mais. Para mim parece sim ser Jesus, mas eu continuo ainda pensando, estudando, porque isso também não vai interferir na nossa salvação. Mas vamos ler aqui o 27, que é a última semana. Na visão pós, ou seja, não há pausa, não há relógio parado, ninguém falou que ia parar nada, ninguém falou que existe esse relógio. O anjo falou 70, é 70. Então, se ele falou que 7 já passou, 7 será para a reconstrução, 62 vai passar. Aí, o que vai acontecer na última? Ele separa, porque a última é um evento muito importante. Ele realmente destaca a última semana, 7 anos. Ó o versículo 27 na visão pós, para a gente já encerrar. Aliás, para entender a visão pós, aí você tem que voltar no 26, porque não há corte, não há relógio. Então você volta no 26. Olha o 26. Depois das 62 semanas, aí eu fiz uma pergunta ontem. Gente, já passou 7, já passou 62, estamos em 69 semanas. Aí ele fala assim, depois das 62, se 7 mais 62 é 69, de qual semana ele está falando? Prestem atenção nesse argumento aqui, que ele é um dos mais importantes. Depois das 62 semanas. Qual semana é essa? Eu quero que vocês respondam para mim. Passou 7 mais 62. Aí ele fala, depois das 62 semanas. Qual semana é essa? 7 mais 62. Mais 1. Porque ele fala, depois é porque 62 já vai ter passado. Qual semana é essa? Eu preciso que vocês me respondam pra gente continuar aqui e encerrar essa parte. Responde aí, que eu vou esperar vocês responderem, porque isso aqui é importante. E até vocês responderem, só enquanto eu tô lembrando. Depois, Rosane, qual que é um bom exercício? Pegar esses 3 anos e meio dessa semana de Daniel, né? 3 anos e meio, e achar elas dentro do Apocalipse. Entende? Aonde? Aonde elas estão, então, já que o relógio parou e ele volta a rodar no Apocalipse? Aonde estão essas 3 semanas e meia? As primeiras e as últimas. Entendeu? Aí vê se o texto realmente relaciona, vê se ele fala da mesma coisa, entende?
É um bom exercício. Gente, eu preciso que vocês respondam. Eu vou perguntar de novo, até vocês responderem. Passou 7 semanas, passou 62 semanas. Aí o texto fala assim, ó. Depois das 62 semanas. De que semana ele está falando? O anjo está falando. Qual é essa semana? 7 mais 62. Eu estou na 69ª semana. Aí tá falando assim, ó. Depois, qual que vai vir? Depois de 69. Mais no 27 fala. Fará, que é no futuro. Sim, é o que nós vamos ler agora. Fará. Eu só quero que vocês me respondam em que semana esse fará acontecerá. Esse fará é no futuro. O anjo está falando isso aqui para Daniel 490 anos antes. Ele estava no cativeiro. Ele está revelando que eles vão voltar, vão reconstruir o templo e todo esse período da aliança com Israel vai ser consumado, vai ser finalizado. É isso que o anjo está falando. Olha, o meu prazo com o seu povo está contado. Eu tenho um tempo com vocês. 490 anos. No final, que é o final da última semana, acabou. Acabou. O meu prazo com vocês. Porque, gente, primeiro, olha aqui uma coisa que eu esqueci de comentar. O anjo fala assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre ti e sobre o teu povo. Ele está falando para Daniel. E quem que é o povo de Daniel? São os judeus. Não fica um pouco claro que a profecia é para os judeus? Mas ninguém me respondeu ainda. 7 mais 62 dá 69. Depois do 69 vem o quê? Vocês me respondem, senão eu não vou continuar. Porque senão vai parecer que tá só na minha cabeça umas coisas dessas. Não tá entendendo a pergunta. A pergunta é, no versículo 26, o anjo está falando para Daniel a divisão das 70 semanas em 3 ciclos. 7, 62 e 1. Ele falou que 7 semanas já vai ser para um objetivo, reconstruir os muros. Depois ele fala que em 62 semanas, aí ele fala assim, ó, 62 semanas eu vou dar esse prazo que é para acontecer todas essas coisas. Depois das 62 semanas, a minha pergunta é, o que vem então depois das 62 semanas? A Fabiana respondeu, ó, vem a 70ª semana. É isso. Então, olha aqui comigo. Se eu tô lendo um texto e ele tá falando, ó, 70 semanas, vai acontecer tudo isso. 7 semanas vai ser um ciclo, 62 semanas outro ciclo. Uma semana é o último ciclo. Aí no 26, o que eu quero que vocês marquem é que no 26 ele fala assim, ó, depois das 62 semanas. Então, em que semana é essa? Porque ele tá falando, depois das 62. Em que semana é essa? Na 70ª. Por quê? Porque eu estou na semana 69. Se eu estou na 69 depois da 69, é a 70ª. Então, as 70 semanas é o que vai acontecer o versículo 26. E o que vai acontecer? Agora eu vou falar. Depois das 62 semanas, ou seja, passou as 69 semanas, porque foi 7 mais 62. Então, entrou na 70ª semana. Certo? E o que vai acontecer? Será morto o ungido. Então, Cristo morre na 70ª semana. E na contagem direta, isso acontece na história. Que é no ano 427 a.C., no ano 27 a.C., quando ele é ungido. Depois de 3 anos ele morre. Então, se eu contar a profecia seguida de quando Ciro assina o decreto para eles retornarem, vai dar mais ou menos essa conta. Muda um pouco dos calendários, né? Mas vai dar 490 anos. Entende? Então, faz sentido eu achar o quê? Realmente, então, são 70 semanas. Porque o ungido será morto. Cristo morreu. Cristo morreu. Agora, o problema é o quê? Esse ungido aqui... vamos continuar.
será morto ungido. Então, na 70ª semana, ungido é morto. Ou seja, ele já morreu dentro da 70ª semana. A semana já se cumpriu. Essa última semana já se cumpriu. O texto segue, o texto não para, não tem relógio. E fala, ó, 7 semanas, 62, e depois das 62 semanas será morto ungido. Ele segue, o texto não dá nenhuma margem para mim afirmar que ele houve uma pausa temporal aqui na história. Fala, não, depois das 62 será morto ungido, ou seja, está seguindo a revelação. E já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então, a cidade vai ser destruída. Ah, irmão, mas a cidade é destruída só no ano 70. Temos aí um problema para ajustar datas, porque é 30 anos depois. E aí? E aí que não é por causa de uma dificuldade que eu posso inventar uma interpretação. Entende? O que faz sentido é entender que as semanas continuam. O texto fala depois das 62 semanas. Então, depois de 69 é 70. Jesus já inaugurou a 70ª semana. Ela não vai acontecer lá na frente. Seu fim será o dilúvio, de novo, uma parte difícil também que eu já falei pra vocês. E até o fim. Então, o ungido é morto, a cidade vai ser destruída. Haverá guerra, sempre houve guerra. E para quem que é a profecia, gente? Para Daniel e para o seu povo. Isso aqui está falando de Israel. Vai haver guerra, sempre houve guerra, o povo de Israel vive em guerra. Desolação, estão determinados, vocês vão viver debaixo de guerra. Ele fará firme aliança. Ele, está falando de quem, gente? Do ungido, lá atrás. E do que ele está falando do ungido? Que ele foi morto, já não estará. Aí agora, de repente, esse ungido é quem? É o anticristo. Entende? Para mim não faz sentido achar o anticristo aqui. Da onde que está falando que é o anticristo? Ah, é porque ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Então, lá no final, o anticristo vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Onde está escrito isso no Apocalipse? Não está. E onde está falando que esse ungido aqui é o anticristo? Também não está. O texto está falando do ungido que é morto. Quem foi morto? Jesus. Ele fará uma aliança. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. O que se entende com isso aqui, gente? Uma semana não é 7 anos? Quando o ungido é ungido, aliás, quando ele faz aliança, o texto, eles usam muito aqueles textos, né, que Jesus chama, fala, olha, eu vim para os meus não me receberam. Aí, de novo, Jeremias, eis que eu faço uma aliança convosco, não mais aliança baseada no Sinai, aliança baseada no meu sangue. Então, eles entendem que essa aliança que Jesus está fazendo, aliás, que ele está quebrando, é porque agora Deus, a aliança que ele havia feito com Israel está sendo quebrada, no sentido de que Cristo encerra o período que Deus teve paciência com Israel. E aí, por que 3 anos e meio? Porque eles fazem a conta de quando Jesus é ungido, que fala que o Messias é ungido, lá no batismo, e dá 3 anos e meio até a sua morte. Então, quando ele morre, quando fala aqui, ó, que ele morre, é morto, ungido e já não estará, eles contam 3 anos e meio de quando ele é ungido por João Batista até sua morte. E quando Jesus morre, corta essa aliança, que é essa parte aqui, ó. Cadê? O povo de... Não. Ele fará firme aliança com muitos. Jesus fez firme aliança com muitos. Por uma semana. Então, por 7 anos. Jesus, por 7 anos, fez uma aliança. Ah, irmão, mas não é 7 anos, é só 3 anos e meio. O que se entende? Que depois da morte de Jesus, os primeiros 3 anos e meio, foi aquele período onde Jesus falou, olha, primeiro preguem para o meu povo. Preguem para a casa de Israel. Depois, vocês estão liberados para irem aos gentios. E é isso que acontece. A gente vê ali o derramamento do Espírito Santo, a gente vê a morte de Estevão, pregando para o povo, a gente vê ali a igreja de Jerusalém, a gente vê os apóstolos sendo mortos pelos líderes. Então, o que se entende? Que esses 3 anos e meio, depois da morte de Cristo, é ainda esse período da aliança. Jesus está ali, através dos discípulos, divulgando essa aliança. Mas, no meio da metade, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quem é que faz cessar o sacrifício? Jesus. Muitos vão falar assim, é o anticristo que vai entrar no templo e vai...
Mas, se eu não entendo a pausa, se eu não vejo o relógio, se eu não vejo nenhum texto que mostra um anticristo fazendo pacto, assinando aliança, se eu não vejo tudo isso, eu posso muito bem entender que quem faz cessar o sacrifício é Cristo. Por quê? Quando ele morre, acaba. Não há mais necessidade de sacrifícios. Porque ele encerra esse período. É como se realmente essa última semana ele faça assim, olha, encerrou agora os 490 anos. Acabou a chance de vocês. Não adianta sacrificar mais, não adianta derramar a oferta de manjares mais. Acabou. Deus deu o último prazo para vocês, que foi 70 semanas. Encerrou agora. Encerrou agora. Agora não precisa mais sacrificar, não adianta mais, Deus não recebe. Então, Cristo, ele encerra. Aí muitas pessoas falam, mas eles continuaram sacrificando. Mas o que Hebreus fala? Deus não está recebendo mais. Deus não se agrada mais de sacrifícios de touros e bodes. Porque o cordeiro perfeito foi oferecido. Então, Deus olha para o cordeiro. Deus não olha mais para esses sacrifícios que estão sendo derramados. Porque o cordeiro já fez isso. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Aí, essa parte... Agora está falando do assolador. Entende? Sobre as asas... Quem que é o assolador? Aquele que vai vir assolar o mundo. E ele já está aí assolando o mundo. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele vai ficar assolando vocês até que ele seja condenado. Até que ele seja colocado no seu lugar. Que é o quê? Que é o inferno. Bom... Gente, vamos ter que encerrar, porque a gente precisa ler o capítulo 13. O capítulo 13 é simples, tá? Não se preocupe, vai dar tempo. Mas eu queria muito colocar os dois lados para vocês analisarem, tá? Então, vocês façam as leituras, vai nas Bíblias de estudo, lê o rodapé, e quando tiver uma informação, dos dois lados, você procura o texto. Qual o texto que me dá base para isso? Qual o texto? Baseado em quê? E aí vocês vão chegando às conclusões de vocês, tá? Irmã, é complexo? É, por isso que tem debate. Por isso que não se chega a uma conclusão. Por quê? Porque as pessoas querem interpretar e querem ter uma resposta. Tem coisa que não dá. Eu, sinceramente, essas duas frases aqui sobre a cidade ser destruída relacionado com o final da aliança é difícil, porque a cidade é destruída 70 anos depois. Então, dá 35 anos depois. É uma dificuldade. E sobre essa citação que será como um dilúvio. Para mim é difícil. Entende? Mas eu preciso entender que é uma visão. O anjo fala para Daniel. Muitas coisas eu não vou conseguir entender. E tá tudo bem. O que eu não posso é falar assim, Senhor... Tá muito complexo, me revela. Me revela aqui agora, porque eu preciso entender. Eu não posso fazer isso. Entende? Eu preciso entender que eu não é complexo mesmo. Aí eu não posso simplesmente fazer uma afirmação porque eu quero que seja assim. Enfim, vocês entenderam, né? Vamos fazer a leitura? Tudo bem, gente? De 70 semanas? Porque igual eu falei pra vocês, vai ficar os dois lados, né? Não cumpriu. O relógio está pausado, ele vai voltar a funcionar quando a igreja for arrebatada. Vai ficar... Esse argumento é o argumento dispensacionalista, eles entendem assim. E o outro vai falar, não, já cumpriu. O anjo falou 70, é 70, já cumpriu. Se é 70, é 70, não é 69. Pronto, aí vai ficar esse debate, tá bom? Bom, vamos lá? Tudo bem? Responde só pra mim. Porque se tiver ainda alguma dúvida, fala. Aí a gente fecha a dúvida pra seguir no capítulo 13. Por hora. Tudo bem? Fala aí. Vai, gente, responde. Se vai que tem uma dúvida bem pontual, a gente já comenta.
Gente, ninguém mandou nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, né? Então tá, vamos seguir aqui. A Liana mandou que sim, tá tudo bem então, né? Tá bom. Eu vou adiantar o conteúdo do 13, porque aí vai ficar fácil da gente só ler e já não passar muito do nosso tempo. O que nós comentamos ontem? Que nós estamos agora em um terceiro ciclo do Apocalipse. O primeiro ciclo foi os selos, as trombetas. Agora nós estamos no segundo ciclo, que é o quê? Os personagens da grande batalha espiritual cósmica, tá? Nesse ciclo vão aparecer figuras. Rosane, fica confuso, porque então diz fará como continuação, então não concluiu. Não, é porque tá no futuro, Rosane, tá no futuro. O anjo está falando com Daniel no ano 500. Isso acontece 490 anos depois. 500 anos depois, quase. Entende? É no futuro. É fará. O anjo está falando agora. Fala, Daniel, 70 semanas eu tenho. Está determinada sobre você e sobre o seu povo para acontecer algumas coisas. Vai cessar o sacrifício, a transgressão, o pecado, o plano sacrificial, ele vai ser encerrado. Dessa maneira que Deus aceita vocês adorarem, isso tudo vai ser encerrado. E Deus deu um prazo, 70 semanas. E aí ele vai descrever as 3 fases das 70 semanas. Em 7 semanas, Daniel, será a reconstrução do muro. É futuro, será. Eles nem tinham voltado para Jerusalém. Como é que, entendeu? Eles iriam voltar. O decreto ainda nem foi assinado quando o anjo fala com Daniel. O decreto seria assinado no futuro. Vocês vão voltar no futuro, vão reconstruir a cidade. 7 semanas, 49 anos. E eles gastam mais ou menos esse período mesmo. 62 semanas, Daniel, é o período que eu vou aceitar esses sacrifícios. Esses sacrifícios, a oferta, sacrifício, a expiação, o pecado. Durante 62 anos vocês se organizem. Deus ainda está aceitando perdoar vocês por meio desses elementos. E na última semana, Daniel, o ungido será cortado. Ele será tirado. Ele vai fazer aliança com muitos, mas no meio da semana ele vai ser cortado, ele vai ser tirado. E aí, Daniel, depois desse período, acabou a aliança com vocês. E aí, nessa última semana, tá no futuro, porque tudo ainda vai acontecer. As 7 semanas, as 62 semanas e a 1. O único problema é o dispensacionalismo, ele pausa o relógio aqui. E ele joga essa semana por fim, e para ele tudo aquilo que tá ali é sobre o anticristo. Para o pós, não, as semanas estão acontecendo continuadas. 7, 62 e mais uma. Tudo na sequência, porque é 70. Então vai passar 70 seguidas, não há pausa. E essa última ungida é Cristo. O príncipe é Cristo, não é o anticristo. É essa a diferença. Ok? Lê observando as duas coisas e você vai ver a diferença. Fará é no futuro mesmo. Entende? Porque o anjo está falando agora e tudo ainda vai acontecer. Então, tudo está no futuro. Ok? A Rita mandou, a minha dúvida maior é nas datas. Não batem. Não, nenhuma. Aí, o que acontece? Vamos supor, se você tem uma dificuldade com a última semana, por causa da destruição da cidade, né? Que não bate. Aí, por causa disso, eu vou agora colocar que não. Então, essa semana, ela não é agora, não é seguida. É 69, a pausa, joga ela lá para o Apocalipse. Porque Apocalipse fala de 3 anos e meio. É o que fez, é o que se fez. Entendeu? Porém, é igual eu digo para vocês, com qual autoridade? Baseado em qual autoridade eu posso fazer isso? O texto não me permite fazer isso, mas é o que se fez para tentar explicar o que não tem explicação. Aí volta de novo naquele argumento. Não é porque eu não entendo que Deus que eu sou obrigada a entender e Deus tem que me revelar, porque o dispensacionalismo, gente, depois que você começa a estudar ele, você vê que ele foi estruturado
primeiro. Depois que se tenta colocar os versículos. Entende? Então, eu não gosto desse tipo de interpretação da Bíblia. Eu gosto de... A Bíblia diz, aí eu tento entender depois. Mas o dispensacionalismo, ele foi estruturado. Aí depois vem fazendo, né? Colocando alguns versículos para fundamentar. Mas primeiro você segue a sequência. E aí eu não... o príncipe aqui é o anticristo. Quem disse? O texto não diz. É uma interpretação. Por quê? Porque quer jogar pro Apocalipse. Mas o texto não fala que o príncipe é o anticristo. Ó, Daniel 9. Daniel 9. É porque tá na explicação. Mas o texto não diz. Ó. Qual que é... Onde que tá no 26, ó? É no 26 ou no 25? Do 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, o decreto, até ao ungido. Quem que foi ungido, gente? Jesus. Então ele está falando, olha, do dia da ordem até o ungido, o príncipe estão determinados. Entendeu? E tanto é que você pode perceber que ungido e príncipe está falando da mesma pessoa. Ele está dando uma característica de quem ele acabou de falar. Ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, do decreto de Ciro para restaurar, para edificar Jerusalém, ou seja, o decreto de Ciro autorizando, lembra de Neemias? Vai, Neemias, reconstrói, vou te dar dinheiro, vou te dar madeira, vou te dar segurança, pode ir. Esse decreto começou a contar. Até ao ungido. Quem foi ungido, gente? Jesus foi ungido. Quem que é ungido? O príncipe. Esse ao príncipe está se fazendo referência de quem ele está falando. É um adjetivo desse ungido. Até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. Que são as primeiras semanas de reconstrução, certo? 49 anos. E 62 semanas, as praças, as circunvalações retificarão em tempos angustiosos. Ou seja, todo esse período de 62 semanas, que são esses 400 e tantos anos, vai ser difícil, Daniel. É a vida do povo de Israel no período pós-exílio até a chegada de Jesus. E o que esse povo vive nesse período? Império Grego, quando a gente estudou o período interbíblico, lembra? É esse período. Império Grego, depois vem Império Romano, Antíoco, que entra, profana o templo, perseguições, a história dos Macabeus, obrigando o povo a adorar porco, obrigando o povo a rasgar a Torá. Foi um período de dificuldade, de perseguição. Então, quando o anjo fala, eu estou dividindo 70 em 3 ciclos, é só para entender as fases. Primeiro vocês vão reconstruir, depois vocês vão passar por um período difícil. Mas está tudo bem. É o período que eu ainda estou mantendo a minha aliança com vocês. No 25 é Cristo, vamos ver. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até ao ungido. Sim, você fala o ungido do 26, entendi. Então vamos no 26. Depois das 62 semanas, ou seja, na 70ª semana, será morto um ungido. Então esse ungido para você é o anticristo, certo? Aí tá, agora a pergunta que eu faço. Quem não? Porque no 26 o ungido é Cristo e no 25. Por que no 25 o ungido é Cristo e no 26, que é o mesmo nome, não é mais Cristo? Baseado em que eu posso fazer essa afirmação? Quando que o anticristo, a figura do mal, é representada como ungido? Quais as palavras usadas para descrever o anticristo ou
as figuras do mal. Em algum momento foi usado ungido para representar o anticristo do mal? Existe alguma citação? Por que no 25 está falando de Jesus, o ungido, o príncipe, aquele que é divino, ele vai ser tirado, vai ser morto, é Jesus. Aí no 26, não. Agora no 26, depois das 62 semanas, porque está na 70ª semana, porque está na 70ª semana, será morto o ungido. Aí por que não é mais Jesus? Baseado em que agora o ungido não é Jesus? Não faz sentido. Não faz sentido. E quem que é morto, gente? Na história da Bíblia, quem que é morto? Quando fala ungido foi morto, o que vem na mente da gente? Jesus. O povo de Cristo que destruirá a cidade. Então, é porque eu acho que ontem você não entrou. Ontem eu expliquei isso. A cidade foi destruída no ano 70. Se a gente quiser encaixar literal as datas, o que eu tenho que pensar? Por que é o povo de Cristo? Porque o povo de Cristo são os judeus. Sim. O povo de Cristo destruirá a cidade, o santuário? Sim. Ah, mas não foi o povo de Cristo, foi os romanos. Foi os romanos, né? No ano 70. Eles destruíram a cidade e o santuário. Quem quer provar e tipo assim, colocar na história esse argumento, o que ele vai dizer? Por que os romanos destruíram a cidade e o santuário? Porque os judeus, a classe que governava, que eram sacerdotes, que eram os governantes do povo, eles haviam se corrompido e eles estavam entrelaçados em alianças com os líderes. Ontem eu dei o exemplo sobre a morte de Cristo. Quando Cristo é preso pelos sacerdotes, o que o sacerdote faz? Leva para os governos. Aí ele fala o quê? Mata esse cara aí para nós, porque nós não gostamos dele, mas nós não podemos matar. Aí o que o governo fala? Eu não, isso é problema de vocês, problema religioso, se vira para lá com esse cara lá. Aí eles falam, não, mas nós não podemos matar, nós queremos que ele morre, mata aí. Então você vê que a liderança judaica e a liderança romana, eles estavam meio que comprometidos uns com os outros e corrompidos. Então, o que se entende? Por causa dessa corrupção, Deus de novo permite a destruição. Assim como ao longo da história de Israel, a gente sempre vê Deus permitindo o quê? A queda do povo dele para Deus ensinar uma lição. Não é isso que a gente já falou várias vezes? Desde lá do período dos juízes, Deus permitindo, Deus enviando inimigos, Deus enviando situações difíceis, Deus enviando pragas, gafanhoto, Deus enviando situações difíceis para quê? Para punir o povo por causa dessa rebeldia. Então aqui, o que se entende? Sim, foi o povo desse príncipe. Foi por culpa dos judeus que a cidade foi destruída. Porque estavam corrompidos. Então, os próprios judeus trouxeram essa destruição. Por quê? Porque estavam abandonando de novo a fidelidade a Deus para fazer o quê? Pactos, alianças e serem fiéis a homens. Por quê? Porque tinham recompensas. Certo, Rosane? Então, essa é uma resposta que se dá para esse argumento. Ah, mas não é o povo do príncipe que vai destruir. Em última análise, é por causa deles. É por causa deles, porque ainda está no momento de aliança com eles. Deus ainda tem um acordo com eles, mas esse acordo está acabando. Quando Cristo morre, ele encerra 6 coisas que as 70 semanas prometia. Quais são as 6 coisas? Cessar a transgressão. Acabou. Agora, Israel, vocês podem pecar o tanto que vocês quiserem. Não estou nem aí mais. Não estou nem aí mais, porque a minha aliança com vocês agora acabou. Dar fim aos pecados, ou seja, pode pecar, porque agora eu não considero mais o pecado de vocês como uma afronta, porque o cordeiro já foi morto. Expiar a iniquidade, ou seja, tudo que vocês fizerem de pecado, há um cordeiro que já pagou, que está pagando. Trazer a justiça eterna, ou seja, eternamente agora, todo o povo será justificado. Por quê? Porque o cordeiro será morto na última semana.
Na última semana é o último prazo que eu tenho com vocês. E para selar a visão e a profecia, tudo aquilo que eu mostrei, tudo que eu avisei por meio de visão, por meio de profecia, tudo isso que eu mostrei vai ser selado, vai ser encerrado, vai ser fechado nesse personagem, que vai fechar tudo isso, que é quem? O ungido. Sim, vamos deixar para amanhã. E para ungir o Santo dos Santos. Quem que chega na presença do Santo dos Santos agora? Só Jesus. Ele é o Cordeiro. O sacrifício dele agora é o cheiro agradável. É o sacrifício dele agora que entra diante do trono. Tá? Então, amanhã a gente vai para o Apocalipse. E aí fica de novo esse exercício que eu falei para vocês. Lê, marca aí do 25 para o 26, aliás, do 26 para o 27. Por que o texto me permite fazer essa pausa, esse relógio? Entende? Por que o relógio... Aonde tem essa expressão que o relógio parou? Baseado em que eu posso fazer essa afirmação? É claro que tem nomes que a gente inventa para facilitar o entendimento. Tudo bem, mas eu preciso de uma base. Então, qual que é a base para mim afirmar que há um relógio e que esse relógio parou e que essa última semana não aconteceu? Por como que não aconteceu? Se o anjo falou 70 e só foi 69, o anjo mentiu? Essa é o contra-argumento. Tá? E aí, gente, de novo, igual eu falei pra vocês, nunca vai acabar. Por quê? Porque quem entende que é o ungido aqui é o anticristo, ele já vai pro texto com o anticristo na mente. Então, ele não consegue ver Jesus aqui. E quem entende que cumpriu, que 70 é 70, ele lê esse aqui e vê que foi Jesus que cumpriu tudo isso aqui. Ele cessou, ele encerrou, ele encerra essa aliança com Israel, ele encerra o sacrifício, ele encerra tudo. E ele foi morto, tirado. E ele faz aliança, né? E essa aliança ele faz com muitos. Ele faz com Israel, ele corta essa aliança e agora ele faz aliança com esse novo povo que se chama igreja. Ok? Vamos encerrar por causa do horário. Qualquer dúvida a gente retoma de novo amanhã. Mas, por hora, vamos ficar com essas duas possibilidades. Aí vocês vão lendo e vão pensando o que faz sentido, ok? Vamos dar o ok de vocês para me ver se tá tudo bem. Só mais um comentário, enquanto vocês vão dando tchau. É que eu tô lendo aqui a sua pergunta, né? O povo de Cristo destruirá a cidade do santuário? Na visão pós, sim. Na visão pré, não. É o anticristo. Mas lá, quando a gente chegar lá, porque para eles esse acordo é do 6 até o 19. A gente tá lendo. E vocês vão prestando atenção. Vocês não vão ver nada parecido com isso. Não tem nenhum texto que aponte esse cenário de um anticristo fazendo aliança, acordo e destruindo o templo, destruindo o santuário. Entendeu? Então, assim, é igual eu falei. Você monta o esquema e coloca os textos para argumentar. Mas o esquema ele já está pronto. Então, a gente está fazendo a leitura para isso, para perceber essas coisas. Até agora, eu fiz a pergunta lá, né? Eu não lembro se vocês responderam. Até agora, até no capítulo 13, a partir do 6, vocês viram um personagem que tem essa característica do anticristo, que tenha se levantado e feito acordo, pacto, que tenha assinado e tenha feito alguma aliança até agora? Se vocês viram, me mostra aonde. Se vocês não viram, ele já aconteceu. Tá? Porque nessa visão, a última semana já começou lá no capítulo 6. Mas vamos encerrar. Amanhã a gente retoma e vai dar tudo certo. Já tá tarde, temos que trabalhar, né, meu povo? Porque hoje também eu tenho que ir no médico, 7 horas da manhã. Agora, né? Gente, beijo, Deus abençoe vocês. Amanhã a gente continua.